Terça-feira a respeito da vontade de Deus. E nesta terça, nós vamos ver um pouquinho, então, a vontade de Deus na vida do Filho. Vamos lá. O prazer de Cristo consiste, ou consistia, em realizar a vontade do Pai. Ou seja, tem uma coisa para nós observarmos aqui. Algumas pessoas de outras denominações, entendem que Jesus Cristo é subordinado ao Pai, como você pudesse pegar uma comparação, um termo de comparação, entre o pai que tem um filho e diz o filho, olha, faça isso, e o filho faz porque tem que obedecer o pai. Essa relação entre Deus e o filho não pode ser encarada desta forma, porque, em primeiro lugar, nós cremos num Deus que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são igualmente, desculpa a redundância, mas igualmente iguais. Não é? Tanto em ser, como em poder, como em louvor, como em glória, eles são exatamente iguais. Não é? Não existe esta relação. Deus manda e Jesus obedece, porque, como querem alguns, que Jesus é um Deus menor, não é? Não é verdade isto, não é? O que a palavra que tenta demonstrar, o traz do ensinamento, é que é da vontade do próprio Filho obedecer tudo aquilo que foi planejado, porque eles fizeram isso juntos antes da fundação do mundo. Quando lá na eternidade o Conselho Trinitário se reuniu e disse que ia fazer desta forma. E a segunda pessoa da Trindade, Jesus, que depois no tempo seria Jesus Cristo, porque ele não pode falar lá na eternidade de Jesus Cristo, mas da segunda pessoa da Trindade, ele tem uma vontade imperiosa de fazer a vontade de Deus. Não é? Por quê? Porque ele participou, mesmo sabendo. Será que nós, se tivesse que fazer alguma coisa da qual nós já de antemão soubéssemos aquilo que nós deveríamos enfrentar para realizar, será que nós realizaríamos? Será que nós faríamos? Veja o que Jesus Cristo suportou. Não por ordem, mas porque ele é Deus e Deus trabalha em conjunto nas três pessoas. Nós não podemos fazer essa diferença, não é? A ideia aqui não é de uma submissão passiva, como eu falei, Deus manda, Jesus obedece. Antes expressa um desejo de executar ativamente o propósito de Deus, que também é o dele. Então a relação é completamente diferente. Não é? Em Cristo, nós temos a revelação da palavra de Deus. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos ver alguns textos. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso de número 9. Onde nós vemos assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Ou seja, aqui eles estão trabalhando junto, olha, segundo a sua boa vontade, o seu bom prazer, que é o beneplácito, que propusera em Cristo. Ou seja, não, as coisas não são apartadas de Jesus Cristo. Na questão de eu mando e você obedece, ou Deus manda e o filho tem que obedecer. A outra coisa que esse texto do verso aqui do número 9, que nós acabamos de ler, nos traz também atenção, o seguinte, olha, desvendando-nos o quê? O mistério. Tem muita igreja hoje aí que trabalha com o negócio de mistério, de coisa que foi revelada. Não, em Cristo, todas as coisas nos foram reveladas. Não existe mais mistério, desvendando-nos o mistério da sua vontade, da vontade de Deus.
Ou seja, nós sabemos qual é a vontade de Deus porque nós estudamos a Bíblia. Nós conhecemos a vontade de Deus porque Ele a revelou ou não a revelou por meio da sua palavra. Eu já chamei a atenção aqui que quando você pega o dicionário para tentar traduzir ou entender o significado de uma palavra e trazê-lo para dentro da Bíblia, normalmente você erra comigo. Normalmente você erra. Por quê? Porque as coisas da Bíblia são tratadas de forma diferente. Ou seja, aquilo que é mistério, que você vai lá no dicionário e vê que é uma coisa que é oculta, que está escondida, que ninguém sabe, para nós na Bíblia que é diferente, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Ou seja, nós sabemos, Deus não nos pega de surpresa. Deus fala exatamente aquilo que Ele vai fazer. E é por isso que nós podemos confiar nele. Não tem coisa escondida. Ele disse que ia fazer desta forma e assim está feito. E nós podemos acompanhar então na sua palavra. Jesus Cristo preserva os seus. Vamos ver o que diz o nosso irmão João, o apóstolo João, no capítulo 6. Vamos lá. João 6, a partir do verso de número 38. Vamos lá? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ele está falando como encarnado, ele não está falando como segunda pessoa da Trindade. Ele está falando como Jesus encarnado. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que levantaram a mãozinha, de todos que quiseram, de todos que acharam, de todos os que me deste. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vier a mim, quem são aqueles que vêm a mim? Todos aqueles que o Pai deu a Cristo. E nele crer, tem o quê? A vida eterna. Ou seja, você só vem pela vontade de Deus. E só crê pela vontade de Deus. Não existe outra maneira. Se dependesse de mim, dependesse de você, nós jamais creríamos. Por quê? Eu já expliquei isso em outros estudos, e até nesse eu já falei. Nós estávamos o quê? Mortos nos nossos delitos e pecados. Morto não escolhe nada. Nós estávamos escravizadas, ou seja, nossa vontade estava escravizada pelo pecado. Por isso que nós éramos inimigos de Deus. E como é que eu vou fazer a vontade de Deus? Como é que eu vou crer? Você creria no seu inimigo? Assim nós. Se Deus é nosso inimigo, nós não queremos. Se nós somos inimigos de Deus, nós jamais creremos nele. É isso que o texto está nos dizendo. Então, de forma rápida, assim, passando, né? Da vontade de Deus, então, na vontade do Filho. Vamos ver agora da vontade de Deus na vida dos eleitos. Vamos ver. Antes de conhecermos a Cristo, que eu acabei de falar agora, né? Estávamos mortos, escravizados pela vontade da carne. Abra sua Bíblia em Efésios. Vamos voltar lá para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 2.
versos de 1 a 3. Efésios capítulo 2, verso de 1 a 3. E ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós éramos assim. Veja, Paulo está escrevendo para crentes da cidade de Éfeso, está dizendo qual era a situação antiga deles. E comparando aqui, que nós fazíamos as mesmas coisas do que os filhos da desobediência faziam. E ele continua: entre os quais também nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, não existe explicação mais clara do que essa da nossa situação diante de Deus. E eu acho que eu posso fazer as coisas do jeito que eu quero, eu aceito Deus se eu quero, se eu não quero. Essa é a nossa situação, de perdidos diante de Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala, que nós fazíamos a vontade da carne, mas nós fazíamos também a vontade do diabo. Vá para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 26. 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 26. Mas também o retorno à insensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. É isso que o mundo faz. Faz a vontade da própria carne e faz a vontade do diabo. Por quê? Porque estão escravizados pelo diabo. Agora, se Cristo não libertar você, não me libertar, eu jamais irei a Ele. Porque eu estou escravizado. E o escravo faz o quê? Cumpre a vontade do seu Senhor. Não tem outra situação, né? Fomos predestinados segundo a vontade de Deus. Ela é o fundamento da nossa salvação. Voltemos lá para Efésios. Você é meio ruim mexer com a Bíblia uma mão só, né? Vamos lá. Voltemos então lá para Efésios, capítulo 1, verso de número 5. O que diz o apóstolo Paulo? Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a sua boa vontade. Veja o verso de número 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Essa é a nossa situação. E agora, antes eu era escravo do diabo. Agora não, eu fui predestinado para ser o quê? Que diz o verso de número 5? Para ser filho. Para ser filho. Aí nós vamos chamar a atenção aqui, né? Porque tem
algumas igrejas por aí que todo mundo é filho de Deus. É mentira, você é feito filho de Deus. De que forma? Predestinados por Ele, que é Deus, em Cristo Jesus, para sermos adotados como filho. Então ninguém nasce filho de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. Nós já estudamos isso quando tratamos de João 1, de 11 a 13. Não é? Muito bem. Portanto, a nossa regeneração e adoção ocorrem pela vontade de Deus. Deus não deseja que nenhum dos seus se perca. Esses foram confiados a Cristo, quem os preservará e os ressuscitará. E devemos, nesta vida, ser agradecidos em todas as circunstâncias. Veja o que diz o nosso irmão Paulo na carta aos Tessalonicenses. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, capítulo 5. Isso. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 18. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Ou seja, nós temos que ser agradecidos por todas as coisas que Deus faz por nós. Mas principalmente porque eu que não era filho, agora sou filho de Deus. Eu que estava perdido, agora não estou mais. Ele me salvou. Por isso que nós devemos dar graça. Você pode não gostar, pode espernear, pode fazer o que você quiser contra a palavra predestinação, mas ela está aí na Bíblia e está dizendo que Deus fez assim. E você só tem uma oportunidade na vida de crer nela. Porque se você não crer, não é oportunidade, você vai para o inferno. Não tem outra situação. O que mais que ele nos diz? Só entrará no reino aquele que faz a vontade do Pai. Vejam, qual é a questão que nós temos que nos abrir os nossos olhos aqui. Só entrará no reino aquele que faz a vontade do Pai. Então veja qual é a situação. Não é porque eu faço coisas boas, ou seja, boas obras, que eu vou entrar no reino de Deus. Aparentemente parece que o texto está dizendo isso, não é isso? Que você precisa fazer o quê? A vontade de Deus. E Deus quer que você faça coisa boa, Deus não quer que você faça coisa ruim. Não é? A diferença é a seguinte, nós fazemos aquilo que agrada a Deus porque Ele transformou a nossa vida. Jamais eu faria coisas boas de acordo com a vontade de Deus, eu sendo escravo do diabo. Então, veja, a condição aqui é diferente. Eu faço as boas obras para as quais eu fui predestinado de antemão para realizá-las. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu. Ou seja, não é a obra que me qualifica para ser filho de Deus, nem para entrar no céu. O que me qualifica para ser filho de Deus e entrar no céu é o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Quando eu digo que eu preciso fazer boa obra para entrar no céu, o que eu estou dizendo? Que eu não preciso de Cristo. Eu não preciso da obra dele. Por quê? Porque eu me fio nos meus próprios
méritos. Ou seja, eu sou bonzinho, então Deus obrigatoriamente tem que arrumar um lugarzinho para mim lá no céu. Pode falar. Isso. Pode. Nós temos uma participação do irmão aqui, vamos lá. No microfone. Que é para sair aqui para as pessoas ouvirem. Está sem microfone aí? Olha lá, irmão vai fazer a participação aqui. Chega mais perto aqui, vem cá, irmão. Senta aqui, ó. Você falando a respeito dessas obras, né, Isso. que Deus faz, que não é mérito nosso fazer algo para merecer algo de Deus. Aí eu me lembrei da confissão de fé, que vai falar da vocação eficaz. Capítulo 10, o primeiro parágrafo diz assim: todo aquele que Deus predestinou para a vida, e só esses, é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte, em que estão por natureza, e transportando-os para a graça e salvação. Aí é o ponto. Isto ele o faz, iluminando seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreender as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes o seu coração de pedra e dando-lhes coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-os pela sua onipotência para aquilo que é bom, e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Exatamente isso. Ou seja, porque, veja, falando assim de forma mais simples, é assim, eu não faço boas obras para ser salvo. Eu faço boas obras porque sou salvo. Porque já houve transformação. Ou seja, eu não posso pegar qualquer coisa que eu fizer e jogar em cima de mim e dizer para Deus, olha, eu sou bonzinho. Isso não pode acontecer. Veja, o pessoal da igreja até já conhece, né, esse exemplo que eu uso, aliás, uso os 2 ou 3, né, que eu acho que são de fácil entendimento. É assim, todos nós somos pecadores. Não há nenhuma pessoa que não seja pecador. Tá certo? E quando eu digo nenhuma, é nenhuma mesmo em qualquer época, em qualquer tempo. Excetuando-se Jesus encarnado. O restante tudo pecador. Tá certo? Aí a gente pode dizer o seguinte, vamos imaginar que você é um pecador tão bonzinho, mas tão bonzinho, que você comete 3 pecadinhos por dia. Aí vamos fazer assim uma conta. Um mês, 30 dias. Vezes 3 pecados. 90. Quanto dá? 90. Vamos arredondar a conta para 100 para ficar mais fácil de fazer conta. Um ano tem 12 meses. Vezes 100. A nossa vida chega aí aos 80 anos. 1.200 vezes 80 dá? Aí você quer chegar diante de Deus e falar que você é bonzinho. Como é que pode isso? E os 86 mil pecados que estão escondidos lá atrás de vocês? Por isso que eu não posso me fiar naquilo que eu faço. Os méritos são de Cristo, não são meus. Continuando aqui. Estes que vão entrar no reino e que fazem a vontade do Pai, é que são os irmãos de Cristo. São eles que permanecem para sempre. Veja, Ele cuida de nós.
Ele cuida de todo mundo. Nós precisamos fazer uma diferenciação aqui. Deus cuida da sua criação. Ele cuida de tudo que Ele criou. Por meio da graça comum de Deus, Ele atende a todos. Ele atende o passarinho que precisa comer. Ele atende a mim, atende você. Atende até o ladrão, o assassino, o estrupador. Por quê? Porque ele usufrui da graça de Deus. Ele não respira ar? Respira. Ele não come comida? Come. Ele não vai à praia? Vai. Usa lá o mar, ele usa o rio, usa as coisas que Deus criou. Por causa da graça de Deus. Agora, para nós que somos feitos filhos de Deus, Ele não age por meio da graça comum. Ele age por meio da graça especial. O salmista, falando desse respeito, diz assim, olha, aos seus, Ele dá enquanto dorme. Lembra do texto? Fala assim, não adianta você levantar cedo, dormir tarde, trabalhar muito, não sei o quê, né, com o suor do rosto, pegar o pão. Ele diz, aos seus. É porque nem todos são seus. São dele somente aqueles que são feitos filhos pela sua vontade. Continuando. O conhecimento da vontade de Deus é responsabilizador. Vamos ver, abre a sua Bíblia em Lucas. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 12. 10, 11. 12. Lucas 12, 47. Diz assim o texto, aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, e não se aprumou, não fez segundo a sua vontade, será o quê? Punido com muitos açoites. Presta atenção. Vamos ver agora, vamos mudar lá para Atos. Atos, vamos comparar o texto aqui. Atos 22. Atos 21, 22. Atos 22, a partir do verso de número 14. Então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Nós não podemos ser testemunho daquilo que a gente não ouviu. Veja, testemunho é assim, ele fala daquilo que ele viu ou daquilo que ele ouviu. E nós temos ouvido a voz de Deus por meio da sua palavra. E é por isso que nós somos testemunha dele. Porque sabemos qual é a sua vontade. Isso quer dizer que somos impecáveis? Não, não somos, continuamos pecadores. Mas graças a Deus regenerados. Eu não estou mais no domínio de Satanás. Eu não faço mais a vontade da carne. Só de vez em quando. Não é?
mas eu procuro fazer a vontade de Deus. Ou seja, o que quer dizer isso? Eu não me alegro em viver no pecado. Isso não quer dizer que eu não peque. Todos nós somos pecadores, e enquanto nós estivermos nesse mundo sob a influência do pecado, existe essa luta dentro de nós entre a carne e o espírito nosso, né? Dentro de nós. Cumpre a mim obedecer a Deus e fazer a vontade dele. Vamos lá, por isso é necessário discernimento para interpretar as doutrinas que nos são transmitidas, a fim de saber se são de Deus ou não. Veja João, veja o que o apóstolo João fala. Capítulo 7. Capítulo 7. Cadê o capítulo 7? Fugiu. Capítulo 7, verso de número 17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Não está dizendo aqui conhecerá a respeito da experiência que alguém passou, que alguém fez. Olha, domingo, na escola dominical, eu ainda falei a respeito disso. Eu disse que eu não estou dizendo que experiência não tem valor. Eu estou dizendo que eu não posso me deixar levar pelas experiências, mas pela doutrina, como diz a palavra de Deus. Os israelitas passaram 40 anos no deserto vendo os milagres de Deus, tendo experiências diárias do poder de Deus. E o que aconteceu com eles? Morreram no deserto por causa da desobediência. É como acontece hoje na maioria das igrejas. Eu quero saber de experiência. Mas eu tinha um amigo que dizia que ele não viria a uma igreja presbiteriana porque aqui não tem fogo, não tem anjo subindo e descendo, e ele precisa ver essas coisas, senão não vai. Eu dizia para ele assim, olha, a palavra de Deus diz assim, olha, bendito daqueles que não viram e creram. E a palavra está dizendo aqui que você tem que fazer o quê? Conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Hoje tem muita gente falando por si mesmo. Está longe da doutrina. Transformam, mudam a palavra de Deus à sua vontade, ao seu bel prazer, para satisfazer aqueles que ouvem. Aqui nessa igreja, eu não satisfaço aqueles que me ouvem por falar coisas agradáveis. Aqui eu falo que você vai para o inferno. E que se você só tem um caminho de salvação, que é Jesus Cristo. Esse negócio de evangelho água com açúcar, dizendo, olha, Deus é bonzinho, Deus não vai ninguém para o inferno, Deus vai salvar todo mundo. Igual tem um outro aí, que tem até um vídeo, que falou que até Hitler está na mesa, tem o prato que vai participar lá. Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Deus é amor. Mas Deus também é justiça. Deus está pronto a perdoar o pecador que se arrepende. E muda. Porque não adianta nada você dizer que se arrepende e continua fazendo a mesma coisa, você não se arrependeu. É só remorso momentâneo. Poxa vida, eu fiz isso, não sei o que. Ao que chega a próxima oportunidade, você vai, faz de novo. Mas você só vai saber dessas coisas se você conhecer a doutrina. Como é que você vai saber se essa montoeira de pastores, com todas as aspas, patriarcas, sei lá o que mais tem por aí, estão ensinando o que diz a palavra de Deus?
se você não conhece? Nós pecamos, diz o apóstolo Paulo, por não conhecer a palavra de Deus. Nós erramos o caminho. Vamos lá, continuando aqui só para a gente encerrar. Então, portanto, devemos desejar conhecer a vontade de Deus. Paulo orava para que os colossenses transbordassem. Abra sua Bíblia em Colossenses. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Voltou demais. Verso 1, verso 9. Colossenses capítulo 1, verso número 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedis que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E aí eu quero chamar a atenção para vocês, dessa palavra transbordar. Eu quero, como ele diz aqui, pedir o quê? Que transbordeis. Que ideia dá isso? De enchei-vos, não é? É assim como se eu fosse um copo, eu vou enchendo um copo até cair. É assim? Não, não é. Olha, a palavra aqui é plerotete, no grego, é um verbo que quer dizer transbordar, mas ele está na voz passiva. Estou cansado de dizer isso aqui, né? Eu brinco aqui na igreja dizendo assim, volta por teleurso segundo grau, né? Voz passiva, o que é? Eu recebo a ação que foi praticada. Ou seja, não sou eu que me encho. Ele está dizendo aqui, ó, plerotete, da vontade de Deus. Ou seja, seja enchido da vontade de Deus, deste genuíno conhecimento. Ou seja, quanto mais me aproximo de Deus, mais Ele me enche do conhecimento dEle, por meio da sua palavra. É por isso que no texto anterior que nós lemos, é para você olhar a doutrina. É ela que vai encher a sua vida, e vai fazer com que você ande de acordo com a vontade de Deus. Pastor, interessante observar que aqui em Colossenses, lá em Efésios, outros apóstolos também, Paulo vai falar, transbordei no pleno conhecimento de Cristo. Ele não deixa por isso só. Em seguida ele vai falar da obra de Cristo. Sim, lógico. Até a gente precisa ler. Uma coisa, que eu oro ao Senhor para que vocês tenham um pleno conhecimento. E ele fala da obra de Cristo. Exatamente. O conhecimento do quê? Aí em seguida ele explica qual é o conhecimento. Exatamente. Tem, assim, né, tem tanta coisa para a gente falar, né, num versículo só, é tanta coisa para a gente buscar para entender desse genuíno conhecimento. Veja aí Colossenses 4:12, o que ele fala. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos da vontade de Deus. Não tem como você escapar. Ou seja, você precisa conhecer a vontade de Deus. E de que jeito você conhece a vontade de Deus? Só tem um jeito, cara. É estudando a palavra de Deus. Senão, não tem outra maneira. Vamos ver o que diz o nosso irmão autor da carta aos Hebreus que nós estamos estudando, no capítulo 13,
verso de número 21. Vamos ler a partir do 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Ó, a voz passiva de novo aqui, ó. Operando em vós, não sou eu, é ele quem opera em nós o que é agradável diante dele. Por quê? Por meio de Jesus, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. É dessa forma, irmãos, que nós precisamos aprender qual é a vontade de Deus, então, para a nossa vida. Deixa eu só terminar este ponto aqui. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, deve ser experimentada por meio da não conformidade com este século. Lembra o apóstolo Paulo falando lá, em Romanos? E não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. E Hebreus 10, 36, para a gente terminar. Voltando um pouquinho aí. 35, 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. É assim. É dessa maneira que a gente vai conhecendo, então, aos poucos, a vontade de Deus. Tem mais coisa para a gente ver, mas nós vamos ver isso daqui, esse restante que falta a respeito da vontade de Deus na vida dos eleitos, na próxima terça-feira. Eu quero convidar você a continuar estudando junto conosco. Participe, não é? Tenha dúvidas, o quanto for me possível, eu vou colocar o texto à disposição no site da igreja, para que você possa lê-lo, ter em casa, porque uma coisa, irmão, é eu falar a respeito de Deus. Tem muita gente falando, eu não vou dizer fofocando, né? Deus não gosta de fofoca, mas tem muita gente, muita gente aí que faz fofoca a respeito de Deus. Quando nós estudamos a Bíblia aqui, eu coloco o texto na mão dos irmãos. Por quê? Porque você pode estudar, você pode conferir versículo por versículo, e pode dizer assim, olha, se o pastor falou besteira, eu vou ver aqui, porque aqui está escrito, está registrado. Eu não posso dizer que eu não falei. Está aqui. E vai ser colocado na mão dos irmãos e você que possivelmente nos assiste. Domingo pela manhã, nós estamos estudando a carta aos Hebreus, versículo por versículo. Vem estudar conosco. Vem estudar. Vem aprender da palavra de Deus. Para que você seja salvo, porque esse é o meio ordinário que Deus usa para a nossa salvação, e para você conhecer qual é a vontade de Deus. E também convidar você para estar conosco no culto vespertino, que começa às 19 horas. Tenha uma boa noite de descanso, Deus abençoe a sua vida, e que nós possamos estar juntos aí no próximo encontro. Amém? Muito bem.